Sabe aquela memória afetiva muito clara que a gente tem? A sensação de abrir um jogo novinho em folha, o cheiro daquele manual impresso, o peso da caixa nas mãos e, claro, aquele som inconfundível de encaixar o cartucho no console. Isso depois de assoprar os contatos, né? Mesmo a gente sabendo hoje que isso só oxidava tudo mais rápido. Era uma experiência física, era palpável, uma peça de arte e tecnologia que, bom, pertencia a nós. Mas hoje, nessa nossa análise, a gente vai bater um papo sobre um contraste bem aterrorizante. Aquelas memórias nostálgicas que a gente tanto valoriza estão batendo de frente com uma realidade bem sombria. A nossa história digital está desaparecendo a uma velocidade alarmante. O que a internet chama de lost media, a mídia perdida, não é só uma lenda urbana, não. É o destino real de milhares de mundos virtuais que moldaram a nossa cultura moderna. Tudo é assinatura. Não possuímos mais nada. E no fim das contas, tudo pode simplesmente sumir a qualquer momento. Ok, vamos mergulhar nisso. 87%. E olha, esse não é um erro de cálculo e muito menos uma estatística tirada da cartola. Esse número, absurdamente alto, representa a quantidade da nossa história clássica de videogames, que já está, neste exato momento, criticamente ameaçada de extinção. Para colocar isso em perspectiva, um estudo gigantesco da Video Game History Foundation revelou que só 13% dos jogos lançados antes de 2010 ainda estão legalmente disponíveis hoje. Pensa nisso por um segundo. A gente está falando de uma indústria colossal que movimenta 180 bilhões de dólares por ano, mas que tem uma taxa de preservação histórica pior do que a dos filmes mudos americanos ou daquelas gravações de áudio de antes da Segunda Guerra Mundial. Se a gente quiser estudar os primeiros dias dessa mídia revolucionária, vai descobrir que quase 9 em cada 10 obras simplesmente evaporaram do mercado. O que nos leva à primeira grande questão de hoje. Parte 1. Por que tudo desaparece? A ameaça física. Para quem coleciona jogos retrô, esse aqui é o chefão final, o verdadeiro vilão, o bit rot. A gente adora pensar no formato digital como algo mágico, eterno, imune ao tempo, né? Mas a verdade nua e crua é que os dados precisam de um substrato físico para existir. Disquetes perdem as propriedades magnéticas, CDs sofrem oxidação, aquele processo super chato conhecido como bronzeamento, e os nossos amados cartuchos. Bom, os chips internos deles estão literalmente vazando elétrons com o passar das décadas. Isso sem nem falar nas baterias internas de salvamento que, inevitavelmente, morrem. Assoprar a poeira dos conectores ou guardar os discos naquelas capinhas protetoras não vai parar a degradação química da matéria. No fim do dia, a física sempre vence. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a transição. A mudança de paradigma acontece quando a gente deixa o bit rot e a morte do hardware original lá no passado, porque essas eram ameaças da engenharia, da química. Quando a gente avança para o modelo puramente digital, a gente dá de cara com uma ameaça totalmente nova, invisível e corporativa, pairando sobre as nossas bibliotecas. A gente não está mais lidando com o tempo destruindo plástico. A gente está lidando com servidores sendo desligados, sistemas de DRM super restritivos e licenças revogadas da noite para o dia. E é aí que a situação evolui para uma crise de consumo. Parte 2. O fim da propriedade e a crise das assinaturas. Essa mudança no nosso acesso aconteceu de um jeito muito sutil, quase sem a gente perceber. A gente começou lá atrás com a propriedade física total. Se ia na loja, comprava um cartucho, ele era seu e ponto final. Depois, a gente passou para os downloads digitais. Ok, não tinha caixinha, mas a gente ainda tinha os arquivos locais no nosso HD. Aí vieram as assinaturas. O acesso a centenas de títulos por um valor mensal fez a gente abrir mão da posse em troca da conveniência. E hoje? Bom, hoje a gente está na era das licenças em nuvem. Nós fomos literalmente condicionados ao longo dos anos a aceitar que a nossa cultura é só um serviço alugado e temporário. Dá uma olhada nessa citação e pensa na loucura que a nossa realidade moderna se tornou. Os jogadores do futuro podem muito bem crescer achando que nunca fomos feitos para ser donos dos jogos. Sem disco, sem caixa, sem recibo, só uma verificação de licença piscando na tela e uma data de validade invisível. É absurdo! Coleções inteiras, construídas com muito suor ao longo de anos, podem simplesmente sumir em um piscar de olhos se uma assinatura for cancelada, se uma loja digital decidir fechar as portas, ou até se os direitos de uma única música dentro do jogo expirarem. A mídia não está só se perdendo por acidente, ela está sendo programada para ter um prazo de validade. Mas aí você pode pensar, mas e os jogos físicos que ainda vendem nas lojas? Vamos falar deles. Parte 3. Reféns dos servidores, a ilusão do disco físico. O conceito moderno de software como serviço, o famoso SaaS, criou uma verdadeira armadilha.
Hoje, aquele disco físico que você compra na loja, muitas vezes é só uma chave de DRM glorificada. Quando a gente compra um jogo no disco hoje em dia, ele quase nunca vem com o código completo e funcional. Ele já te obriga a fazer um download massivo no primeiro dia para corrigir o jogo quebrado e exige ficar autenticando online o tempo todo. O impacto disso na vida real é só olhar o caso do jogo The Crew, da Ubisoft. A galera pagou o preço cheio num produto que se tornou instantaneamente injogável. Virou uma loss media forçada no exato segundo em que a empresa decidiu puxar a tomada dos servidores. Simples assim. Mas diante desse cenário meio apocalíptico, a galera começou a reagir. O que nos leva à parte 4, a luta pela preservação e os campos de batalha legais. E isso ilustra brilhantemente a complexidade da coisa toda. Lá nos Estados Unidos, rola uma batalha legal super intensa sobre a seção 1201 do DMCA, que é a Lei de Direitos Autorais Digitais de lá. De um lado da mesa, a gente tem instituições de arquivamento como a Video Game History Foundation, lutando pelo direito de deixar pesquisadores acessarem jogos antigos de forma remota, do mesmo jeito que a gente faz com livros de biblioteca. Do outro lado, o grupo de lobby da indústria, a ESA, bate o pé firmemente contra isso. Eles argumentam que liberar esse acesso ameaçaria o mercado deles de remasterizações e relançamentos. E o resultado recente foi uma recusa legal para expandir esse acesso remoto. Ou seja, as bibliotecas até podem salvar os jogos, mas a lei proíbe que elas compartilhem esse conhecimento com o mundo fora dos seus muros físicos. Mas fora dos tribunais de direitos autorais, o público começou a se organizar e a reagir com força, através de movimentos incríveis como o Stop Killing Games, liderado pelo Ross Scott. Usando petições governamentais lá no Reino Unido e na União Europeia, esse movimento está exigindo uma coisa que parece simples, mas que é revolucionária para os padrões de hoje: direitos básicos do consumidor. A exigência é direta. Quando uma empresa decidir que não quer mais bancar os servidores de um jogo online, ela deve ser legalmente obrigada a soltar um patch final ou os arquivos do servidor para que a própria comunidade possa manter o software vivo e funcionando offline. E as vitórias já estão começando a aparecer no papel, viu? Uma lei recentíssima da Califórnia agora força gigantes da tecnologia a admitirem uma verdade bem desconfortável. Aquele botão de comprar não garante mais a posse de nada. A partir de agora, as lojas digitais são obrigadas por lei a avisar claramente que o que você está levando é só uma licença revogável. Isso foi um balde de água fria e já causou um efeito cascata no mercado, forçando plataformas gigantes como Steam e a GOG a colocarem avisos bem grandes nas páginas de pagamento. É um baita passo para acabar com essa desinformação sobre o que a gente realmente está adquirindo no mundo digital. Caminhando agora para o final da nossa análise, a gente precisa dar um passo para trás e olhar a figura inteira. Parte 5. A fragilidade da nuvem e a nossa herança digital. O ponto crucial que a gente precisa colocar na balança é esse. Se essa ilusão da permanência continuar e a gente continuar aceitando de braços cruzados que tudo que a gente consome, joga e vive no meio digital está a um único clique de ser desligado para sempre, qual vai ser o nosso legado tecnológico? Sem posse de verdade, sem preservação séria e vivendo como reféns da nuvem, a gente corre o risco real de ser a primeira geração na história da humanidade a produzir uma quantidade absurda de cultura rica, complexa e vibrante, só para ver absolutamente nada disso sobreviver para o dia de amanhã. Fica aí essa reflexão.